Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, muito boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs de doutrina espírita, queridos irmãos e irmãs simpatizantes da doutrina espírita. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso possam fluir sobre todos nós, nos auxiliando a nos transformar como os elementos da transformação real e, finalmente, da instalação do reino de Deus na Terra. Momento em que será possível vivermos em fraternidade plena geral. Que Jesus, então, nos abençoe também e Nossa Mãe Santíssima. 2 anos da nossa querida Web Rádio Cristo Consolador, trazendo programação de teor espírita, liberdade para o espírito através do conhecimento. Também conosco, nossos irmãos da TV Abel, no Rio de Janeiro, recebam o nosso fraternal abraço. Meus queridos irmãos, amigos trabalhadores do querido Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes e do Lar Espírita Maria de Nazaré, aqui também apoiamos através das nossas atividades na prestação de serviço voluntário, assim como Deus nos solicitou através do seu Evangelho, de auxiliarmos aos nossos irmãos em humanidade, tanto encarnados quanto desencarnados. E após esse primeiro momento, desse cumprimento, desse desejo fraterno de felicidade a todos, nós vamos dar início então a algumas reflexões que nós escolhemos para essa oportunidade, do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos começar com a citação do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 13, com o seguinte teor. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou ele vai odiar um e amar o outro, ou vai se afeiçoar a um e desprezar o outro. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Fazendo uma rápida pesquisa, não encontramos uma definição diferente para a palavra Mamon, que não fosse simplesmente uma referência a dinheiro, ou de maneira mais abrangente a bens, a riqueza de maneira geral também. Então, Jesus vinha aí nos trazer uma informação muito importante, que nós não poderíamos servir ao mesmo tempo as coisas do espírito e as coisas materiais ao mesmo tempo, se afeiçoando provavelmente pelo fato de estarmos ainda muito no início da nossa caminhada, ao que nos pareceria ser muito mais fácil, muito mais agradável, que seria ceder aos encantos das coisas materiais. E, portanto, se nós quisermos abraçar as duas coisas ao mesmo tempo, com certeza daremos mais preferência a um do que ao outro. Se dermos mais preferência ao lado espiritual, muito melhor. É o que é recomendável por Jesus, porque é a verdade única da evolução do espírito. Portanto, nós temos que manter sempre as coisas materiais
num segundo plano. Elas são necessárias para o nosso aprendizado, mas o apego demais a esses bens atrasa o nosso espírito, porque transforma o nosso, materializa cada vez mais o nosso espírito, dificultando a nossa transição confortável para o plano espiritual. Nós nos lembramos que o próprio Evangelho traz em algum momento, eu não sei guardar, né, de memória com precisão, mas me lembro dele dizer que aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, portanto, se nós nos apegamos a esse tesouro, nós ficamos o tempo todo ligados a ele, o que nos dificulta a nossa, a nossa transição, como eu disse anteriormente, ao plano espiritual. Jesus era extremamente desligado das coisas materiais. Eu me lembro também de alguém ou de várias pessoas estarem demonstrando esse sentimento de muito materialismo, provavelmente próximo dele, e nos seus ensinamentos ele vira dizer que ele era alguém que, quando as pessoas se aproximavam dele, né, não esperassem jamais ter ganhos materiais. Ele disse que ele era alguém que, ao final do dia, mesmo que ele chegasse em qualquer lugar e botasse uma pedra debaixo da cabeça para usar como travesseiro, ainda assim ele não reivindicaria direitos sobre a pedra. Né? Jamais ser ligado à posse, né? De maneira alguma. E, através dos seus ensinamentos, ele sempre trouxe essa questão do desapego. Eu costumo brincar que existe uma empresa chamada OLX, né, que tem por lema um jingle chamado Desapega, né? Desapega, desapega. E eu digo que Jesus, né, é o fundador da OLX Universal, dizendo desapega, desapega a todos nós. Porque quando nós nos apegamos aos bens terrenos, ou mesmo às pessoas com sentido de posse, isso nos trará, num momento futuro, sofrimento, muito sofrimento. Haja visto os espíritos desencarnarem e, de alguma maneira, se sentirem realmente presos aos seus bens, né? Presos às pessoas às quais ele teve os seus relacionamentos, fatos aos quais ele não pode, de maneira alguma, mais influir sobre a posse desses bens, sobre as alterações dos relacionamentos das pessoas às quais ele deixou, e por isso, quando é apegado, então, tanto às pessoas quanto aos bens, ele sofre demais. Tudo nos é possível estar sob nossa posse, mas sempre como algo que nós temos que tirar um proveito sem mantermos esse desejo de termos aquele alguém ou aquele algo para sempre como nossas posses. Então sofrem muito os espíritos, muito mesmo, devido a essas ligações sentimentais e a essas ligações de posse. Nós vemos até a história que o pessoal conta, principalmente aqui no Nordeste, a respeito das botijas, né? Ou seja, dos tesouros escondidos que algum espírito vem em algum momento e, através da intuição, informa essa pessoa que esse tesouro, pequeno ou grande, está em um determinado local, e a pessoa realmente vai e identifica e toma posse disso. É uma maneira que o espírito tem, na realidade, exatamente de se desligar daquilo. Ele está preso àquilo, no momento em que ele passa a posse para outra pessoa, que possa ser útil de alguma maneira, ele se sente mais feliz, né? Como se tirasse um fardo das suas próprias costas. Nós vemos, tanto no livro quanto no filme Nosso Lar, o sofrimento do espírito André Luiz quando ele retorna finalmente à sua residência, né, ao seu lar, onde está a sua esposa ainda encarnada, isso passado algum tempo, alguns anos, e ele encontra um outro ser, né, um outro homem, né, convivendo com a sua esposa,
E ele se sente muito mal, ele que se imaginava já equilibrado e suficientemente equilibrado, né, para enfrentar essa situação, ele se sente muito mal e voltam vibrações de sofrimento a ele, das doenças que ele tinha quando desencarnou, né, todo mal. Vem novamente aquela vibração ruim porque ele se sente enciumado. O sentimento de posse ainda sobre a família terrena faz com que ele se sinta muito, muito desapontado. E graças a Deus e ao esforço dele próprio também, aos ensinamentos dos irmãos espirituais, ele depois supera isso, a ponto até de auxiliar um problema, um problema de saúde, né, do novo esposo, né, e de ajudar dessa maneira a harmonia do lar, trazendo novamente felicidade para a ex-esposa dele, uma vez que ele se sente agora como um cidadão mais universal. E nos outros livros, né, adiante a gente vai vendo o aumento do conhecimento e das capacidades dos bens espirituais que ele vai incorporando através do conhecimento. Então, o conhecimento para nós é tudo, né? A ponto de Jesus dizer que nós sejamos perfeitos como o Pai é. Trata-se inclusive de buscar o conhecimento, quando ele diz: brilhe a vossa luz, né? Em outros momentos a gente vê a citação também: não há nenhum segredo que não venha a ser revelado, claro que de acordo com a capacidade do entendimento. Se nós pegarmos uma criança, por exemplo, querer ensinar para uma criança os segredos da química, da física, da matemática, a criança não vai ter a capacidade de compreender no momento, porque ela ainda não está pronta. Mas à medida que ela vai evoluindo, ela vai conseguindo absorver esse conhecimento. Então, da mesma maneira, nós também, como espírito, ao tempo em que vamos evoluindo mais, cada vez mais, o conhecimento vai se apresentando para nós, nós vamos tendo mais capacidade de ir absorvendo esse conhecimento que traz finalmente a cura e a liberdade para todos nós. O Espírito André Luiz diz que o homem ele é finalmente o médico de si mesmo e até o professor de si mesmo, porque através do seu esforço ele sente também, claro, a necessidade de aprender cada vez mais. Aí voltamos aqui ao nosso tema de hoje. Vamos falar aqui exatamente do desprendimento dos bens terrenos. Nós temos aqui um texto, ele é bastante longo, eu não vou fazê-lo todo, né, do Espírito Lacordaire. Foi na cidade de Constantina, talvez seja Constantinopla, no ano de 1863, que trata exatamente do desprendimento dos bens terrenos. E ele nos diz o seguinte, né, ele deve ter sido ou convocado ou apresentou-se de alguma maneira à equipe de Kardec, e ele disse o seguinte: venham, meus amigos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores uns dos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os homens é que esse melhoramento será possível, uma vez que há entre esses irmãos do plano espiritual, né? Eles nos trazem muitas informações que nós vamos incorporando ao nosso conhecimento, exatamente para a nossa evolução como espíritos. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuírem esses bens, destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente nas conquistas das coisas materiais. Sejam sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem problemas? Quando os cofres estão cheios, não existe sempre um vazio no coração? Será que no fundo dessa cesta de flores não existe sempre um réptil escondido? Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo homem que, através de um trabalho honrado e constante, consegue sua fortuna. Porém, dessa satisfação, um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque a frieza do coração, existe uma distância tão grande quanto a que separa a mesquinhez do esbanjamento. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação.
quer a riqueza tenha vindo de família, quer tenha sido adquirida pelo trabalho, existe uma boa coisa que não devem esquecer nunca. Tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada na terra pertence aos homens, nem mesmo o corpo que usam. A morte os liberta do corpo, como de todos os bens materiais. Considerem-se como aqueles a quem foi confiado um depósito. Por isso, não são proprietários, não se enganem. Deus emprestou a vocês e devem lhe restituir, pois ele empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Quando um amigo empresta um dinheiro, mesmo que vocês não sejam honestos, existirá sempre a obrigação de devolver o empréstimo e ainda ficarem agradecidos. Essa também é a posição de todo homem rico, pois Deus é o amigo celeste que lhes emprestou a riqueza. Ele não pede nada além do amor e reconhecimento, mas exige que o rico dê aos pobres, que assim como ele, também são seus filhos. É muito comum que nós já tenhamos tido esse pensamento, e é muito comum, portanto, que nós ouçamos também dos nossos semelhantes dizerem que se Deus os ajudasse a ganhar um grande prêmio, tipo uma loteria, né, que fariam coisas boas, né, que construiriam entidades beneficentes. Mas é muito maior o número de pessoas que dizem que colocariam todo esse dinheiro numa poupança, num rendimento, algo que fosse lhe provesse de rendas, para nunca mais se preocupar com trabalho, com outras situações. Pensamento extremamente mesquinho. Né? Primeiro porque pensa exatamente apenas em si próprio. Pensa apenas em viver do ócio. A preguiça é a palavra mais fácil de se compreender, né? Viver na preguiça, uma vez que não teria que se preocupar com outras coisas. O cúmulo do egoísmo. Tudo para mim, nada para o próximo. Há aqueles também que tentam também, o irmão disse aqui que Deus empresta, né? Então, tem pessoas aqui pedindo emprestado a Deus, ó Deus, se Deus me ajudar, que eu seja beneficiado por essa bênção da riqueza, aí então farei algo pelo próximo. Poxa vida, está muito longe daquela observação que Jesus faz com alguns dos seus discípulos no templo, quando observam lá a parábola, não a parábola não, que é um fato realmente acontecido, do óbolo da viúva. Ela que nada tinha, foi a que mais deu. E aquele que vinha esbanjando em moedas, né, em bens doados ao templo, teria dado na realidade muito menos, porque ele estaria dando até a questão do dízimo era uma obrigação, né? Eles não faziam aquilo como se fosse algo para ajudar, mas era uma lei que determinava, o povo já tinha deixado há muito tempo o sentimento real da espiritualidade que pudesse ter sido cultivado através da religião. Tanto é que havia um grupo dos chamados fariseus, que eram aqueles que faziam mais barulho, eram os que cobravam mais atitudes espiritualistas dos semelhantes, né? Tinham lá os seus 500 e tantos preceitos de ser um homem perfeito, segundo, claro, as diretrizes que eles mesmos haviam traçado, e que se perderam ao longo de todos esses preceitos em coisas plenamente banais, e foi perdendo ao longo do tempo o real sentimento da religiosidade, o real sentimento da espiritualidade. Então já não havia mais uma espiritualização, mas uma convenção que direcionava cada ser a proceder de uma maneira muito representativa, né? Cheia daquelas manifestações, mas que no fundo já não tinham o mesmo sentimento. Então Jesus, quando vem, que vem trazer realmente o conhecimento do Espírito, né? Ensinando um comportamento, faz mudanças radicais mesmo na lei. Né? Às vezes a gente diz, não, ele não vem corromper a lei. Claro que não.
Ele não vem corromper a lei é universal, as leis divinas. Mas quanto às leis materiais, ele faz ele propõe uma mudança extrema. No primeiro momento, quando ele diz, aprenderam antes olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo que na realidade tem que ser muito diferente do que vocês têm feito. Na realidade está Deus acima de todas essas coisas e amar o próximo que gostaria que o próximo fizesse ao próximo que gostaria que o próximo fizesse a você mesmo. Lei do amor. Né? Não ofender. E se receber uma ofensa, relevar o ensinamento. Né? Amar os seus inimigos, orar pelos que vos perseguem. Essa era uma mudança radical às quais eles não se permitiam. Que aquele que vinha causar uma transformação na sociedade, dando uma liberdade infinita para aqueles que seguissem esse líder, o entendimento era que seria um líder dominador, que devia fazer vencer os exércitos dos outros povos. Né? Israel era um povo pequeno, né? Que sempre teve muito atrito, muitas guerras, dominações, né? Muitas lutas realmente desse povo junto a outros povos, a outras raças, né? A outras crenças. E por isso eles achavam que a liberdade seria eles não serem dominados, mas, perdão, mas dominarem todos os outros povos, todos os outros reinos, vindo a ser o único Senhor, né, e o único rebanho, mas não através da lei do amor, o único Senhor, o Deus e o único rebanho, toda a população da terra, mas sim um único Senhor, Jeová, e o único rebanho, o rebanho deles, dominando todos os outros. Seguindo mais um pouco o nosso texto, quando ele fala que quando utilizam a riqueza em benefício próprio, tornam-se iguais àqueles a quem foi confiado um depósito e dele não souberam cuidar. Aí nos lembramos do que? Da parábola dos talentos. Não está exatamente aí isso? Aqueles irmãos que receberam determinados talentos, né? Determinados compromissos com a espiritualidade superior, né? Não, alguns deles, a maioria no caso, cumpriu as determinações e cumpriram de maneira satisfatória. E por isso foram como que premiados a terem ainda mais, porque eles eram capazes de dar conta das missões às quais eram convocados a realizar. E o outro que simplesmente nem iniciou a sua missão, pois ficou com medo. Então, não, tudo que eu recebi tem de volta. É o que todos nós, a grande maioria de nós, faz. Nós recebemos uma série de talentos. Recebemos a inteligência, recebemos um corpo perfeito, né? Saúde, várias oportunidades, mas não produzimos novos talentos. Pelo contrário, utilizamos todas essas possibilidades em benefício de nós próprios. Então, quando chega o momento da prestação de conta, nós somos como aquele servo mau e preguiçoso. Então, até aquilo que tem lhe será retirado, como ele consta lá. Aí o que é que acontece conosco? Recebemos a inteligência como um dom e utilizamos para dominar as pessoas, para prejudicar as pessoas. O que acontece? Podemos vir a reencarnar com uma certa deficiência. O espírito vai ficar menos conhecedor das coisas? Não. Mas ele vai receber uma ferramenta, tipo, ao invés de uma pá furada. Você vai ter que fazer muito esforço para tirar a terra do local. Não sei se eu consegui me explicar bem. Mas é uma ferramenta defeituosa, é um corpo defeituoso que não pudesse utilizar de toda a inteligência do espírito. Aí poderia vir nascer com uma síndrome tal, ou logo durante a infância ter um problema que causasse uma deficiência mental e digamos assim, uma desinteligência que o espírito não pudesse utilizar. O que aconteceu aí?
até aquilo que tinha lhe foi tirado. Um corpo com defeito, a saúde prejudicada na encarnação presente por ter abusado da encarnação passada. Abusei tanto das drogas e da alimentação desregrada sem me preocupar com isso, que adoeci meu corpo e meu corpo físico terminou prejudicando o meu corpo perispiritual. E, portanto, as doenças que eu tive, elas estão também no perispírito. E quando eu nascer, eu trago as marcas, os males já impregnados ali, que virão num determinado momento extrapolar o corpo espiritual e vir ao corpo físico, até aquilo que tem lhe será tomado. Foi tomado de mim o quê? A saúde, que eu tinha também na encarnação passada, mas que eu fiz pouco caso. Esbanjei da família na encarnação passada. Nessa aqui eu tenho muitas dificuldades com a família, ou talvez não tenha nem a família. Por algum motivo, de alguma maneira, perdi minha família durante a infância, muitas vezes, e tenho que valorizar. Ai, como bom, que bom seria ter uma família, que me ajudasse a abrir portas, talvez, que me ajudasse a ter um equilíbrio psicológico melhor. Se eu tivesse tido o apoio amoroso de pessoas que realmente eu, durante a minha infância, pudesse abrir os braços com toda a confiança, abrir meu peito, abrir meu espírito com toda a confiança para essas pessoas. Então Deus é sábio nas suas leis. Por isso elas são imutáveis ao longo de todas as eras e, claro, para todos os povos e em todas as casas. Como Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, em todas essas moradas, com certeza reina a mesma lei de igualdade para todos e de progresso equivalente em cada ser. O mundo, de acordo com a composição material de cada mundo e da condição da vida em cada um desses locais. E aqui nós estamos nessa escolinha, ainda num mundo de prova e expiação, porque nós, espíritos que aqui habitamos, estamos exatamente nessa fase de provas e expiações, muito mais de expiações, exatamente em virtude das dívidas que contraímos já em encarnações passadas, e por isso nós não temos aqui uma felicidade plena. A felicidade plena é um bem adquirido pelo merecimento daquele que já batalha há muito tempo e é dado a cada um segundo as suas obras, portanto, que ele obrou muito pela sua felicidade. E nós, como ainda muito atrasados, muito cheios de defeitos morais, estamos tendo novas oportunidades sempre de retornarmos à pátria e provavelmente, se nós fizermos uma reflexão muito honesta, mas muito honesta mesmo, nós poderemos compreender que, apesar das nossas dificuldades, nós temos realmente a capacidade de sobrepor essa situação, de sobrepor a condição em que nós estamos no momento. Porque as oportunidades que ainda se abrem para todos nós, em todos os momentos, são oportunidades e nós temos a capacidade de aproveitá-las plenamente. Em busca do nosso conforto material, é proibido? Não. É proibido? É pecado ter dinheiro? Não, não é pecado ter dinheiro. É pecado você fazer mau uso do dinheiro. É pecado você ter um carro? Não. É pecado você dirigir fora dos limites que a própria lei determina e colocar você mesmo e principalmente outras pessoas em perigo. Não pagar os seus impostos, dai a César o que é de César. Não é verdade? Não vou pagar porque tem muita gente que não paga. Não importa que muita gente não paga os impostos. Nós temos a obrigação de pagar os nossos, como o próprio Jesus diz. Dai a César o que é de César. Se nós não queremos pagar impostos, então a gente tem que criar leis
para nos dispensar dos impostos. Mas aí como é que a coisa pública, de maneira geral, pode funcionar, não é verdade? Quem é que vai cuidar de determinadas atividades às quais nós individualmente não temos a condição de cuidar? Por isso existe um sistema administrativo que funciona em todo município, em toda cidade, em todo o país, no mundo inteiro, assim como existe no plano espiritual. Ah, que surpresa saber que, tipo, a gente lê do André Luiz pela primeira vez, vê que no plano espiritual existem cidades plenamente organizadas, com seus corpos, seus grupos administrativos, né, que cuidam da administração para que tudo funcione bem, e da parte, principalmente, educativa, né, que atende a todos os espíritos para auxiliar na sua cura e no seu, principalmente, no seu esclarecimento, para que no dia a dia aprendamos estarmos dispostos a novos conhecimentos, buscando a nossa evolução com o Espírito. E como Jesus nos trouxe lá desde o início, né? É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Fiquemos atentos para que, segundo trata o próprio Evangelho, não demos mais atenção às coisas materiais do que às coisas espirituais. Meus irmãos, concluímos mais aqui o nosso tempo para nossas reflexões de hoje. Eu fico aqui muito agradecido pela atenção de todos, nossos irmãos que nos acompanham através da Web Rádio Cristo Consolador e da TV Abel, e todos os nossos irmãos que nos acompanham nas plataformas da nossa Web Rádio Cristo Consolador. Que Jesus nos abençoe imensamente e até uma próxima oportunidade. Muita paz e luz a todos. Fiquem todos com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.